Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês como que pode ser feito da maneira mais simples possível e clara também a configuração do GBoss e do ambiente Eclipse para o desenvolvimento de aplicações EJB. O primeiro passo, com certeza, é instalar a JDK do Java. A JDK do Java, vocês podem fazer o download aqui no site da Oracle. www.oracle.com. Antigamente, o Java produzido pela Sun, você já tinha aqui uns menuzinhos já de cara para fazer o download do Java. Mas agora, aqui dentro do menu Downloads, a gente tem uma opção aqui chamada Java for Developers. Clicando nela, a gente tem aqui as opções de download. A gente vai clicar nessa aqui. Hoje a versão atual é a versão 7 da JDK, update 9. A gente clica aqui no botão de download. E temos que aceitar também aqui, contrato de licença de uso. E finalmente a gente tem acesso a todas as versões do Java para diversas plataformas aqui. O pessoal do Mac, antigamente a Apple era responsável por publicar os pacotes da JDK. Inclusive, quando você instalava o macOS no computador da Apple, você já tinha o Java já instalado por padrão. Hoje você pode fazer o download desse pacote aqui separado no site da Oracle. O pessoal do Linux também, a gente tem alguns pacotezinhos aqui. E no caso do Windows, que é o que a gente está trabalhando aqui no vídeo, a gente tem, como nas outras plataformas, duas opções, uma x86 e uma x64. Essa opção x86, você vai fazer o download dela só quando o seu sistema for de 32 bits. O x64 é caso o seu sistema seja de 64 bits. Agora, como que eu faço para descobrir se o meu sistema é 32 ou 64 bits? Aqui tem um truquezinho rápido. Se você vir no meu computador, clicar em propriedades, aí você tem a tela do Windows 7 e do Windows XP é bem parecida com essa aqui. No caso aqui eu tenho System Type, 64-bit e Operating System. Então, meu sistema é de 64 bits, eu vou fazer o download da versão 64 bits. Se o seu sistema não for de 64 bits, é esse link de download aqui de cima. Agora, se eu não sei se meu sistema é de 32 ou de 64 bits, nesse caso, se você fizer o download da versão de 32 bits, ela vai ser executada também no Windows de 64 bits, sem problema. Nesse caso, porém, se você quiser levantar um servidor com mais de 2 GB de memória, aí você vai ter um problema. Aqui no caso, eu já tenho no meu desktop aqui uma pasta com a JDK já abaixada aqui da internet. Então eu vou cancelar aqui meu download para economizar um pouquinho o tempo. E vou fazer a execução aqui da ferramenta de instalação. Instalação bastante simples, primeira tela, próximo. Aqui você pode deixar todas as opções marcadas por padrão. Ferramentas de desenvolvimento como compilador Java, conversor de WSDL de escritor de web services para classes Java, ferramentas para monitoração de JVM, etc. Source Code, caso você queira fazer debug ou se você quiser
saber como a classe string ou as classes do pacote de matemática do Java são feitas, você pode ter acesso ao código-fonte deixando essa opção ativada. E a JRE é pública. Aqui, além da JDK, você vai ter também uma máquina virtual disponível para outras aplicações utilizarem, inclusive Applet, para o navegador rodar aplicações como serviço de autenticação do Banco do Brasil, etc. Aqui o caminho padrão dela é sempre ser instalada na pasta de arquivos de programas do Windows. Mas você pode alterar esse caminho caso você queira também. Eu vou deixar o caminho padrão aqui. Próximo. Instalador executado, né? A gente tem que aguardar um pouquinho. Dependendo do computador, ele vai levar um pouco mais de tempo. Aqui ele está fazendo a instalação da máquina virtual pública. Pública no sentido de que várias aplicações podem fazer uso da mesma máquina virtual. Finalmente, o Java está instalado, né? Ele abre uma pagininha aqui para você fazer o registro, mas esse registro aqui é opcional. Você pode fechar com segurança. O próximo passo é você colocar o caminho do Java como a variável de ambiente Java Home no seu sistema. Como é que eu acesso aqui as variáveis de ambiente do Windows, né? Vindo de novo em meu computador, propriedades, aqui você vai ter configurações avançadas do sistema. Aqui embaixo, o último botão, variáveis de ambiente. Aqui você pode configurar ela como uma variável global do sistema ou como uma variável de usuário. Se você tiver um acesso mais amplo no seu computador, se você consegue instalar programas sem restrição nenhuma, é mais aconselhável você criar como uma variável global aqui de ambiente as variáveis Java Home e a configuração da variável path também. Caso contrário, você pode colocar essas variáveis dentro do seu usuário que funciona da mesma maneira. Então, adicionando aqui como variáveis do sistema, clico no botão novo, adiciono aqui a variável Java Home, e o valor dela vai ser o caminho em que a gente instalou a JDK. No meu caso aqui, C2 pontos, Program Files ou arquivos de programas, em português, pasta Java, JDK. Eu vou copiar esse caminho aqui e vou colar aqui no valor da variável. Podem ver que ela é adicionada aqui. Agora eu preciso procurar a variável path. Essa aqui. Se ela não existir, você pode criar ela da mesma forma, como a gente criou a variável Java Home. Seleciono ela, clico em Edit. Bem no finalzinho dela, apertando a tecla End, né, indo para o final do campo, eu vou colocar ponto e vírgula. Só corrigindo o teclado aqui. E então, você tem duas opções. Você pode adicionar todo esse caminho até a pasta bin da JDK, ou você pode aproveitar a variável Java Home já configurada para configurar a sua variável path. Eu vou usar a segunda opção, que é aproveitar a variável Java Home. Então, porcentagem Java Home, fecha a porcentagem, barra bin. Barra bin porque é lá que estão os executáveis da JDK. Clico no OK, confirmando aqui, né? Clicar no Edit de novo. E aqui a gente tem o caminho aqui configurado. Vou clicar no OK em todas as janelas. Vou fechar isso aqui.
Se você abrir o prompt de comando aqui, nosso famoso CMD, executando o comando java espaço -version, caso tudo tenha corrido perfeitamente bem na sua configuração, você vai ver esse texto aqui, indicando a sua versão de instalação. O comando javac também tem que funcionar, ok? Bom, o próximo passo então seria a configuração do ambiente Eclipse. O download do Eclipse a gente faz no endereço www.eclipse.org. Guardar um pouquinho o site. Você clica aqui no botão Get Started Now, Download Eclipse. E para desenvolver JBase com Eclipse, né, a gente vai fazer download aqui da versão Eclipse IDE for Java EE Developers. Hoje a gente está na versão 4.2 de Eclipse. Mais uma vez, é importante você saber se o seu Windows é de 32 ou de 64 bits. O Eclipse 64 bits tem que casar com a JDK de 64 bits e também Eclipse 32 bits, de preferência com JDK de 32 bits. O meu sistema é de 64 bits. Então, clica aqui no download, no link de download. E aqui ele diz, né? O download vai ser executado a partir da Universidade Federal do Paraná. E aqui a gente deu início ao nosso download, né? Mais uma vez, eu já tenho esse procedimento um pouco adiantado. Já fiz o download aqui da ferramenta, né? Então, como eu já tenho ele na minha máquina, eu vou cancelar aqui. E vou abrir o arquivinho aqui. O Eclipse você pode instalar ele em qualquer diretório do seu computador. Aqui eu vou criar uma pasta dentro do meu C2 pontos aqui, colocar um nome aqui direto, chamado ferramentas. Vou dar OK, e o download e a descompactação do arquivo começa aqui. A gente precisa aguardar um pouquinho. OK. Indo na pasta C2 pontos ferramentas, onde eu fiz a extração dos arquivos do Eclipse, eu posso testar minha instalação simplesmente dando um duplo clique aqui no eclipse.exe. A primeira execução do Eclipse sempre é mais lenta porque ele vai registrar os plugins internos. Ele também pergunta onde você quer colocar o seu workspace. Eu vou também instalar meu workspace aqui dentro da pasta ferramentas. Aqui, né, confirmando o caminho, cds.ferramentas/workspace e OK. Ok, instalação do Eclipse feita tranquilamente aqui. Aqui no meu Eclipse, quando eu instalo ele pela primeira vez, eu sempre venho aqui no menu Window, Preferences,
opção General Appearance e desmarco essa opção aqui, Enable Animations, para deixar o Eclipse um pouquinho mais rápido. Clico no OK. Vou fechar algumas visões aqui que eu não vou usar por enquanto, para dar uma limpada aqui no meu Workspace. Então a gente pode partir para o próximo passo, que é a instalação do JBoss. O JBoss, você consegue fazer o download aqui no site www.jboss.org. Aguardar um pouquinho a internet aqui responder. Pequeno probleminha de rede sem fio aqui. Aqui, menu projetos. Bem no topo da página aqui, né? Menu projetos. E aqui a gente tem uma série de projetos aqui que rodam sob o guarda-chuva do JBoss. O nosso interesse principal aqui, né, é o JBoss Application Server 7. A gente clica aqui no download, no link de download, logo do lado dele. A última versão dele, aqui, 9 de março de 2012. E botãozinho zip, que ele vai pedir para você confirmar o download. E aqui a gente tem ele aqui, fazendo download aqui para a nossa máquina. Eu também adiantei um pouquinho, já tenho o JBoss aqui, então eu vou cancelar mais uma vez o download, permitir que vocês continuem aí no computador de vocês. E executo ele aqui, o arquivo do JBoss. E vou extrair ele para a pasta de ferramentas também. Ok. Agora, para testar se a instalação do JBoss está ok, eu abro aqui, pasta JBoss, pasta bin, e executo o arquivo standalone.bat. Ele vai mostrar uma série de logs aqui. Provavelmente o Windows pede para você dar permissão para ele atender a rede. Então, permitir acesso. E é isso. Se ele chegar aqui no finalzinho, aí você pode ter certeza que o seu JBoss está instalado com sucesso. Geralmente você vê essa mensagem aqui, ó, com tempo de inicialização. Para parar o JBoss, só um Ctrl C normal ali. Ele vai pedir para você confirmar. E ok. Então agora a questão é como eu ligo o JBoss no meu Eclipse. Se você clicar aqui com o botão direito na aba Servers, aqui no rodapé do Eclipse, você vai ter a opção Novo, Servidor. Aqui na opçãozinha de JBoss a gente não tem ainda o JBoss 7. O que eu vou fazer então para colocar o suporte ao JBoss 7? Você tem duas opções. Você pode clicar aqui para fazer download de adaptadores adicionais. Vou repetir aqui o passo, né? Que o link aqui em cima, Download Additional Server Adapters. Bem aqui no topo a gente já tem JBoss AS Tools. Ele vai dar suporte para o nosso Eclipse executar
as aplicações em conjunto com o JBoss. Feita a seleção aqui, é só clicar no próximo, selecionar eu aceito a licença e clicar no botão Finish. A segunda opção é você vir aqui no Help, Eclipse Marketplace. No campo Busca, a gente digita JBoss Tools. Vou aguardar aqui o servidor de plugins do Eclipse responder. Aqui a gente já tem uma versão aqui do JBoss Tools para o Juno, que é a versão do Eclipse que eu estou em execução aqui. Clica aqui no Install. E você tem acesso então aqui a uma pancada de coisa, né? Para ele ler aqui as dependências. Dá uma adiantada aqui, cancelei, não era um procedimento necessário. Eu vou desmarcar aqui, porque tem várias coisas aqui que eu não preciso. Por exemplo, JBoss Web Services Tools, não preciso por enquanto. JMX Console, também não preciso por enquanto. JBoss Portlet, enfim. Eu sempre gosto de instalar o suporte para o JSF do JBoss Tools, que é muito bom. E também o JBoss AS Tools também, que é o nosso suporte ao servidor de aplicativo. O AS aqui, ele significa a sigla no inglês Application Server. Então, né, vou selecionar aqui o suporte para o JSF e as ferramentas para conectar com o JBoss 7. Clique em próximo. Ele vai pedir mais uma vez aqui que a gente aceite os termos e Finish. Você vai precisar aguardar um pouquinho aqui agora, porque o Eclipse ele instala várias dependências aqui. Ok, então pessoal, aqui após o download ele exibe alguns avisos de segurança perguntando se você aceita, né, que o plugin seja instalado. A gente clica aqui no OK. E finalmente ele pede para você reiniciar o Eclipse. A gente clica aqui no Sim. O Eclipse é iniciado automaticamente depois. Aqui a gente confirma o local do workspace. E aqui ele pergunta se a gente quer enviar estatísticas de uso anônima para os servidores do Eclipse. Aqui fica a seu critério, eu vou colocar não. E agora, finalmente, se a gente voltar aqui na aba Servers, clicar com o botão direito, né, do mouse, opção New, Server, aí a gente tem várias opções agora. Aqui, dentro do JBoss Community, JBoss Application Server 7.1. A gente seleciona ele, clica no próximo, e aqui nesse campo de baixo a gente vai dizer qual é a pasta principal do nosso JBoss. Clico no botão Browse. A nossa instalação está dentro de ferramentas, JBoss AS 7.1.1 ponto final. Ok. Próximo. Próximo e Finish. Para testar a execução do JBoss, botão direito nele aqui, Start.
que ele mostra um aviso de que ele está iniciando o JBoss. O console é aberto. Permitir acesso aqui de novo. E mais uma vez a gente tem aqui a informação dizendo que nosso servidor de aplicação foi iniciado. Eu vou interromper ele aqui um pouquinho. Então, pessoal, para criar um projeto JB, a gente tem duas opções: menu File, New, EJB Project, ou botão direito, New, EJB Project. Vou utilizar a primeira opção aqui. Nome do projeto. Vou colocar o nosso famoso Hello World. Eu deixo selecionada a opção de Runtime JBoss 7.1, versão 3.1 do EJB. Próximo, próximo, nenhuma opção, Finish. E para a gente testar a nossa instalação de JBoss, eu vou criar um pacote novo aqui. br.com.pos.java. Clico no Finish. E aqui dentro eu vou criar uma nova classe chamada Hello EJB. Vou utilizar a anotação @stateless para dizer que essa classe ela representa um EJB. Vou criar um método aqui, public void, dizer olá. E aqui simplesmente eu vou escrever no console do servidor a mensagem Olá Mundo. Nosso famoso Olá Mundo. Finalmente eu vou clicar aqui com o botão direito no projeto. Vou escolher a opção Run As, Run on Server. A opção do JBoss já vem selecionada por padrão. Próximo, Finish. Aqui, mais uma vez o Eclipse vai iniciar o JBoss. E caso o seu EJB tenha sido reconhecido pelo servidor, você vai ver uma mensagem nesse formato aqui, que são os possíveis endereços JNDI que outras aplicações ou sua própria aplicação pode referenciar para acessar esse JB. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham visto de uma maneira mais clara possível como configurar o JBoss dentro do Eclipse. Em breve eu vou colocar mais alguns vídeos de como gerar alguns projetos um pouco mais complexos utilizando o Eclipse e JBoss 7. Colocar um pouquinho de JSF e fazer algumas aplicações mais complexas. É isso, pessoal. Um abraço.